Olá, queridos! Deus abençoe a sua vida. Mais uma vez estamos nós aqui. Estamos na nossa escola de propósito e eu tenho certeza que essa escola ela vai edificar você, não só dar a noção exata do que nós precisamos saber sobre nossa igreja, mas também para sabermos do propósito nosso em Cristo. Vamos lá? Bom, nós já falamos, né, sobre a nossa escola de propósito, um pouco dela, fizemos a introdução, o nosso tema, amar, restaurar, preparar, enviar, e falamos também sobre o que o dicionário fala sobre isso, sobre propósito, falamos sobre o tempo, o dinheiro, a importância da vida, e falamos também sobre o propósito de Jesus Cristo, né, de uma forma bem resumida. E hoje, terminamos com o Salmo 139, que fala sobre como Deus teve a intenção de nos criar. E é interessante a gente compreender que Deus teve intenção. Nós não somos obras do acaso. Nossos pais podem até falar assim: olha, a gente não te planejou, pode haver rejeição da parte da família, não interessa. Deus quis que você existisse. E ponto final. Eu acho que essa é uma das partes mais importantes e fundamentais para que a gente possa dar sentido à nossa vida. Se ele quis que nós existíssemos, nós somos criação dele, é importante nós sabermos para onde ele quer nos direcionar. Vamos funcionar melhor perto dele, assim como nós falamos na outra aula. Bom, hoje vamos falar chamados com um propósito. Chamados com um propósito. Em Gênesis 1, 27 e 28, vai dizer assim: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que movem pela terra. Adão e Eva receberam uma missão para aquele tempo, para aquela época. A multiplicação era fundamental. A humanidade estava iniciando o seu processo e o projeto de Deus estava pronto, mas para dar continuidade e se tornar eficaz, a ordem e o propósito pelo qual eles foram chamados para executar está condicionado a esse versículo aqui. Bom, só que em Gênesis 3, versículo 4 e 5, vai dizer que a serpente, né, junto com a mulher ali, infelizmente, ele disse isso: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Ali começa a dar outra ideia, a tirar o foco da missão, do propósito, da existência. A serpente consegue fazer isso. Hoje a gente tem muitas ferramentas de distração e muitos modelos e formas que o diabo usa para entrar na nossa mente, entender inclusive nossas fraquezas e nos manipular, infelizmente, para não compreender. Somos distraídos por várias coisas, mas não somos atraídos pelo propósito, muitas vezes, que Deus tem para nós. Bom, o propósito de Deus era viver debaixo da bênção, ser fértil, multiplicar, ocupar a terra, ser senhor da criação. Esse foi a finalidade, o propósito ali na criação. Já o propósito do diabo, controle do destino, da vida e ser como Deus. Jogou essa ideia e fez com que o homem, na realidade, fizesse o que fez. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, vai dizer o seguinte: nenhum soldado que se milita ou que se alista, vamos dizer assim, né, no linguajar mais popular, ele não pode se envolver nos negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou, aquele que o chamou, aquele que o programou para isso, né? Então, é muito isso, né? Às vezes nós somos envolvidos demais em negócios dessa vida. Bom, eu quero falar sobre 3 questões básicas da vida: identidade, importância e impacto. Identidade, importância e impacto. Identidade, quem sou eu? Importância, qual é o meu propósito? Impacto, que diferença faço no mundo? Bora? Bom, quem sou eu?
você saberia me dizer quem é você? Geralmente a gente tem uma definição de dizer a nossa identidade, nosso nome, filho de quem a gente é e por aí vai, né? Mas será que é sobre isso? Bom, chamados com um propósito. Quem eu sou? Façamos o homem a nossa imagem conforme nossa semelhança. Nós somos a imagem e semelhança de Deus e então, além de sermos terrenos, e nós somos seres espirituais, somos seres inteligentes, somos seres relacionais e dotados de uma consciência moral. Todo ser humano, ele tem isso, essa capacidade e tem isso como essência, mesmo que ele use mal ou ele não reconheça, mas é fato. Bom, nós achamos às vezes que somos filhos do fulano, casados com Beltrano, pais do ciclano e por aí vai. Às vezes nós temos uma definição da nossa identidade terrena. Carregamos em nós a genética dos nossos pais, o sangue deles, e automaticamente carregamos as bênçãos e maldições. Vocês podem observar que existem muitas doenças que são hereditárias, né? E também nós podemos ver que, além das doenças hereditárias, nós herdamos comportamentos, não só pela convivência, mas existe uma ciência que já comprova de que mesmo que você não tenha convivido com seus pais, você pode herdar comportamentos do caráter dos seus pais sem ter nunca convivido com eles. Olha só. Então, quando Jesus está com Nicodemos, ele faz uma proposta: você precisa nascer de novo. Olha a importância de nós entendermos que, se ele propõe um novo nascimento, ele está dizendo que esse nascimento natural ele vai nos atrapalhar a encontrar o propósito, certo? Porque ele diz assim para Nicodemos: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Importa que você tem que nascer de novo. Nascido do espírito, no sentido de nascer. E aí entra a questão de, tipo assim, eu não sei nada, eu tenho que reaprender, eu tenho que realinhar. Quando a Bíblia fala sobre o reino de Deus, está falando de uma cultura, de um modelo de ser, de andar e de fazer, e que muitas vezes nós ignoramos, porque nós sempre achamos que o reino é algo para ir conquistar. E aí eu não estou falando do céu, da salvação, eu estou falando do reino. Você pode observar que ele diz: eu vim trazer as boas novas do reino. E uma outra coisa interessante é que ele, ensinando na oração do Pai Nosso, ele diz: vem, vem a nós o teu reino. Alexandre o Grande, ele espalhou a cultura grega da seguinte forma: ele ia conquistando e trazia pessoas de lá para poder ensinar sobre a língua e sobre as influências dos gregos, e isso ficou espalhado. E nós temos uma influência grega tremenda. Inclusive, o nosso dicionário tem muito isso. Do grego, a palavra, quando vai ter a definição, ela do grego, isso, aquilo. Então, nós temos, né, a mitologia grega, a questão da psicologia e tantas influências, da liderança, de tudo aquilo que a gente entende, vem de uma influência por causa de um conquistador que chegou levando o seu reino, levando a sua cultura, levando a sua língua, levando o seu modelo alimentar um pouco da sua cultura, e isso ficou enraizado em muitos lugares, porque ele se tornou esse conquistador. Ao invés dele dominar e matar o povo, ele começa a conquistar o povo com esse modelo e dessa forma, né? Então Jesus também veio para isso. Ele veio trazer o reino, fazer com que eu entenda o que é o reino. Nascer de novo é nascer no reino de Deus, é reaprender realmente a andar, a falar, a compreender o mundo. Óbvio, não descartando quem a gente é, o que a gente faz, mas tendo a consciência que, em paralelo, está nascendo um novo ser. Por isso que é uma conversão diária, é um conflito diário, é um trabalho diário que eu preciso fazer de conversão para que eu me pareça e eu tenha a imagem e semelhança de Deus, como está aqui em Gênesis 1, 26, né, como eu coloquei aqui. Então vamos lá. Identidade: regenerados pela palavra, adotados como filhos de Deus, habitação do Espírito Santo, identificados com Cristo na vida, morte e ressurreição. Todos esses versículos nós vamos ler bem de forma objetiva agora.
1 Pedro, quando fala regenerados pela palavra, a Bíblia diz, pois vocês foram regenerados não de uma semente perecível. Olha como ele descarta essa questão da semente do meu pai e da minha mãe. Está falando da regeneração diferente, mas imperecível, por meio da palavra de Deus viva e permanente. Então, essa regeneração vem pela palavra. Então, a palavra, a cultura do reino, ela começa a me treinar a entender como funciona o reino, né? Por isso que vem a nós o teu reino. Por isso que a fé vem pelo ouvir. E ele diz, mas ouça a palavra, né? Para que a gente possa compreender o chamado de Deus. Então, antes éramos de uma semente de maldição, mas agora regenerados. Identidade. Nós somos adotados como filhos de Deus, João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, aqui há uma adoção para que a gente possa ser justificado no céu. Deus quis ser nosso Pai. Jesus quis de unigênito, ele passa a ser o primogênito, porque ele estabelece que aquele que recebe o filho vai receber também essa condição de chamar Deus de Pai. Então, todos são criaturas, mas os que se tornam filhos são aqueles que reconhecem a Cristo como único e suficiente Salvador de suas vidas. Bom, identidade. Então, vamos falar aqui. Adotados como filhos, João 1,12. Agora, a habitação do Espírito Santo. Gálatas 4,6 vai dizer, e por que sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Então, nós temos o Espírito do Filho, que reconhece Deus como Pai e legitima nossas vidas como filhos de Deus, aqueles que recebem a Cristo. Então, somos a habitação do Espírito Santo. Até há quem diga o seguinte, que a missão do Pai é ter família. A missão de Jesus é fazer de nós o corpo, cada um entendendo a sua função no corpo, né? E a função do Espírito Santo é nos fazer templo. Então, o Pai quer nos fazer filhos, família, o Filho quer nos fazer membros de um corpo, e o Espírito Santo quer nos fazer templo, lugar de morada. Identificados com Cristo na vida, morte e ressurreição. Colossenses 3,4 vai dizer, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Então, a identificação de Cristo não é só para essa vida, entende? É aqui, é na morte e é na ressurreição. E isso é a garantia que a gente tem e a tranquilidade que a gente tem de saber que a vida só vai ter sentido. Imagina, a gente, como planta, nasce, cresce, envelhece e morre. Fica meio sem sentido, né? Mas não, nós temos um propósito pelo qual nós estamos aqui. E nós precisamos descobrir sobre este propósito. Bom, então, identidade, falando sobre regenerados pela palavra, adotados como filhos de Deus, e habitação do Espírito, identificados com Cristo na vida, morte e ressurreição. Qual é o meu valor? Bom, eu falei das três questões básicas da vida. Primeira, identidade. E na identidade eu falei que somos regenerados, adotados, habitação do Espírito e identificados com Cristo. E agora nós vamos falar da importância. Qual é o meu valor? A importância. Qual é o meu valor? Então, primeiro, identidade. Quem sou eu? Segundo, agora, importância. Qual é o meu valor? Bom, falando de valor, Deus planejou você. Deus programou você, regenerou e chamou para realizar algo. Entender isso dá sentido, valoriza e redireciona nossa vida, gente. Isso é libertador. Muito bom mesmo, tá? Vamos lá. Então, Deus planejou você. Salmo 139, que nós lemos na lição passada, eu peguei só esse trecho do 14 ao 16, que diz, eu te louvarei porque de um modo assombroso e tão maravilhoso foi feito, maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe e no teu
livro, todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Olha que coisa tremenda, né? Nem existia, mas Deus já sabia de cada uma delas. Entender isso é maravilhoso e é o que nós estamos fazendo aqui. Então Deus nos fez de propósito. Ele sabe o que ele fez, o porquê que ele fez. Ele sabe. Entende? Essa é a diferença. Qual é o meu valor? Deus programou você. Esther, capítulo 4, versículo 14, ela teve uma experiência tremenda. Ela fala, o tio dela fala assim: porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Olha só para você ver, para a gente entender o nosso valor, nós temos que entender que Deus nos programou para algo. A Esther se tornou rainha, é um status, é lindo, é bacana, mas não é sobre o status, sobre ser lindo e sobre ser bacana. É sobre ter a oportunidade lá na frente, porque Deus sabia que o povo sofreria uma retaliação e poderia ser extinto. Então, ela foi preparada. Bacana ser a rainha, mas o propósito era maior do que o título que ela carregava. Era lutar pelo seu povo, e foi o que ela fez. É a mesma coisa de José. José, é lindo demais a gente ver a história de José, a pessoa de José, que foi humilhada, que foi injustiçada pelos seus irmãos, vendida como escravo, e aí Deus exaltou ele, e agora ele é governador do Egito. Bacana. Deus tem a sua justiça pessoal também, ok? Mas o grande propósito era porque Deus sabia que a terra tinha uma deficiência e passaria por um período de fome. José foi enviado na frente para salvar a família e a descendência de Abraão na pessoa de seu pai Jacó e de seus irmãos, para dar continuidade à promessa que Deus havia feito para Abraão. Então, o propósito se torna maior do que a gente, mas não significa que Deus vai nos deixar desamparados, pelo contrário. Vocês entendem que coisa fantástica? De que a importância nossa está linkada a um propósito que é maior do que nós. Então, Esther se tornou rainha, lindo, bacana, de uma menina que teve que ser criada pelo tio. Não é fácil, e certamente deve ter uma história triste por trás disso, mas ela se tornou uma peça fundamental para Deus usar. A mesma coisa José. José foi humilhado e Deus não programou que os irmãos fizessem aquilo. Mas em cima do que os irmãos fizeram, Deus não só exaltou a vida de José, mas cumpriu um propósito de salvar essa descendência, porque esse era o propósito final de Deus. Então, entenda, Deus nos fez com propósito, nosso valor é importante, de propósito, com propósito, e nossa vida é importante, mas o propósito que nós cumprimos ainda é maior do que a nossa própria vida, porque nós só somos membros de um corpo, para que esse corpo num todo se beneficie. Bom, qual é o meu valor, né? Ainda sobre a importância, Deus regenerou você. 1 Pedro 1:23, pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, já falamos sobre esse versículo, mas imperecível por meio da palavra de Deus viva e permanente. Gente, olha só para você ver essa passagem. Deus, ainda dentro da importância do nosso valor, Deus chamou você para realizar algo. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 9, eu acho que fecha com chave de ouro isso. Diz assim, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Então Deus nos fez e sabia pelo qual nós iríamos servir. Agora, você vê o tio da Esté falando com ela assim, livramento e proteção vem de outro jeito, mas quem sabe não foi para isso que você nasceu. Então, nós temos que compreender, gente, a gente corre demais atrás da nossa própria vida e esquecemos do propósito. E nós precisamos acender isso, porque a importância da nossa existência é nós compreendermos que, olha só, que ele nos salvou e chamou com uma santa vocação.
não segundo as nossas obras. E mesmo assim ele realiza os desejos do nosso coração, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Então, falamos sobre importância, qual é o meu valor. Deus planejou, programou, regenerou e nos chamou para realizar algo. Todos nós temos essa importância, ok? Bom, que diferença faz no mundo? Aí é o impacto. Agora é o impacto. E no impacto, que diferença faz no mundo? Nós vamos ver na próxima lição, para a gente dar continuidade. Que Deus abençoe você. Te espero no próximo vídeo. Abraço.